E falando nisso, queria chamar a matéria do Eduardo Militão para a tela. Né? Após soltura da pichadora do 8 de janeiro, PL pede à PGR o benefício a outros réus. E aqui, é claro, por que eu fiz esse preâmbulo e falei antes? Porque o PL não está pedindo aos réus dos quais eu falei. Não estou falando que eles não estão pedindo os réus que estão lá em Bangu, que estão lá na penitenciária de Santana, né, lá do Tucuruvi, quer dizer, não, nenhum deles, tá? Eles estão falando do quê? Estão falando dos outros, né, réus pelo 8 de janeiro, né? Após o ministro Alexandre de Moraes conceder prisão domiciliar a essa ré dos ataques da Praça dos Três Poderes, né? O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, né, do PL do Rio de Janeiro, pediu hoje que a Procuradoria-Geral da República faça outros pareceres para a revisão da pena de militantes presos, né? Ele falou o seguinte: juridicamente não sei avaliar, né, a quantidade de beneficiários, mas o princípio da isonomia é um dos pilares do direito brasileiro, né? No pedido enviado ao Ministério Público, o parlamentar disse que poderiam se beneficiar da prisão domiciliar com tornozeleira aqueles que cumprem requisitos defendidos pela própria PGR no parecer favorável a Débora. E cita tempo de prisão, cita conduta na cadeia, princípios, o caso da própria condição dela ser responsável por filhos menores e diz que confia na justiça. Ronilson, falando em cima disso, né, do PL, né, e acho que até dando continuidade ao que vocês estavam falando, né, e até baseado também no que eu trouxe, essas informações da conversa com a Heloísa, né, literalmente a extensão que o Sóstenes está sugerindo aqui é a um grupo de pessoas, não a todo mundo que teria direito a isso, né? Isso é total e é muito claro. Eu diria que até é vergonhoso mesmo, sabe? Porque esse debate, como o Samuel muito bem colocou, né, que é um debate antigo, feito pelo campo do movimento social, sobretudo dos direitos humanos, sobretudo que está olhando para a justiça criminal, violência policial e etc., justiça militar e etc., é um debate antigo que eles sempre ignoraram completamente, vamos usar uma outra expressão, mas eles sempre ignoraram completamente. E é um uso político declarado. Assim, o Sóstenes está sendo obrigado. Você vê que não tem uma tranquilidade, não tem uma paz na sua reivindicação de que essa decisão se estenda para outros réus. Ele está sendo obrigado a reconhecer que essa decisão se estenda para outros réus para alcançar aqueles que eles têm interesses políticos muito claros. Vamos lembrar, eu tinha até levantado o dedo para falar isso, para lembrar isso no meio da sua fala, e acabar te interrompendo, você fez um fechamento perfeito. Mas eu ia lembrar que, por exemplo, no mesmo dia da decisão, do segundo dia, né, do julgamento do Bolsonaro e sua trupe, tinha, por exemplo, o julgamento da DPF das favelas, que é muito mais relevante para as pessoas de periferia, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc., mas no país de uma maneira geral, né, nas periferias do país, mas pensando no Rio de Janeiro, das operações policiais no Rio de Janeiro. Tem muitos detalhes a ser visto, a decisão do Fachin, tem muitos meandros, tem muitos melindres na decisão, tem que ser repensado, mas era um julgamento extremamente importante que incidia diretamente no cotidiano de pessoas pobres nas periferias e favelas do Rio de Janeiro. E esse julgamento foi adiado por conta do julgamento que envolvia Bolsonaro e sua trupe. É claro, a gente está falando de um ex-presidente, o STF tem que ter um foco total, é um outro nível de repercussão, inclusive internacional, mas isso é para dizer como isso impacta na vida das pessoas comuns, como isso atravessa a vida das pessoas comuns e também como a vida das pessoas comuns são usadas nesse tipo de disputa. E aqui com Sóstenes é claramente um uso da incidência na vida de pessoas comuns para beneficiar aqueles que eles aquilo que eles negam,
que é o nível de violência do 8 de janeiro. Essa disputa de história, de interpretação, ela é muito importante, porque eles sempre ficaram, o campo conservador sempre ficou num vai e vem, num meandro ali, no vamos punir aqueles que realmente têm responsabilidades e vamos absolver ou vamos remediar aqueles que estavam só de passagem. Daí se construiu a história de pessoas que estavam apenas orando e lendo Bíblia no dia do 8 de janeiro. Agora, gradativamente, eles vão assumindo a ideia de que o 8 de janeiro não aconteceu e é uma absolvição quase que restrita para praticamente todo mundo, ou uma revisão de pena para praticamente todo mundo. E a história da Débora, ela é literalmente... Isso é muito vergonhoso, inclusive, porque a história da Débora, ela está sendo utilizada, ela está sendo usada politicamente como uma ferramenta política nessa disputa, nesse embate com relação à Suprema Corte. Então, é exatamente o preâmbulo que você fez. Quer dizer, tem um interesse político que está sendo utilizado a partir dessa história, a partir desse recuo ou de um reconhecimento de algo que pode ser realmente sensato, etc., mas desse recuo com relação ao STF, à Suprema Corte, à história da Débora, para poder fazer uma pressão, inclusive de colocar a indisposição. Essa frase do Sóstenes não é uma frase qualquer. Ninguém vai trabalhar nesse Congresso até a anistia ser aprovada. Isso não é uma chantagem para o presidente do Congresso. Isso é uma chantagem para o povo brasileiro. Ele não consultou o povo brasileiro para perguntar se eles podem voltar a trabalhar depois que a anistia seja aprovada. Ele intimou o povo brasileiro a esperar votações extremamente importantes até que aquilo que é a vontade deles, que é a votação da anistia, seja levado em consideração no Congresso brasileiro. Samuel, indo no sentido da fala do Ronilson, como é que você acha que a Justiça vai receber esses pedidos do PL com relação a esse apoio do PL, essa solicitação, essa demanda para o mesmo ser aplicado a outros condenados ou processados? Você acha que a Justiça vai responder, né? Ou o caso da Débora foi um caso isolado? Leonardo, me permita responder a sua pergunta e em seguida comentar um pouquinho do Ronilson. Eu acho que a Justiça pode responder, nesse caso da provocação do Sóstenes Cavalcante, questionando ao deputado qual é a abrangência da solicitação dele. Uma vez que o deputado está apontando uma questão de coerência, né, de que é preciso ter isonomia no tratamento entre uma acusada e os demais acusados, caberia ao Judiciário, a qualquer que seja o setor que receba, pedir um esclarecimento sobre qual é a abrangência do pedido do deputado. A abrangência do pedido do deputado é para todos aqueles que estão, assim como essa senhora foi liberada, né, para cumprir a pena em casa, por suas condições especiais. Também se aplica a todos os demais que estejam nas mesmas condições especiais, cumprindo pena ou aguardando uma sentença e cumprindo pena provisória. Bom, se for isso, é um tratamento. Eu acho que é preciso que haja uma resposta do Judiciário brasileiro, como houve naquela ação coletiva que expandiu um tratamento que foi dado primeiro de forma privilegiada para a esposa do Sérgio Cabral e em seguida foi estendido para um outro grupo maior de pessoas. Assim como foi lá atrás, é preciso que se questione agora. É para qual grupo de pessoas que está se solicitando que esse tratamento ou esse direito seja expandido? Após essa manifestação do deputado, que eu gostaria muito de entender, assim como a Justiça também deve questionar, após essa manifestação dele, dizendo que isso é para apenas aqueles que estão imbuídos numa manifestação, que é assim que ele entende, e que o Judiciário, assim como o Ministério Público apontam como uma tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, ou se ela realmente é uma defesa da sociedade brasileira e de cada cidadão que, lembremos, segundo a Constituição, somos todos iguais perante a lei. Após esse comentário, eu queria voltar à fala do Ronilson também e destacar que é um paralelo muito interessante que pode ser feito, e o Ronilson puxa essa peteca aí, né, quando ele fala da DPF, da ação policial nas favelas, que longe de proibir que haja ação policial
nas favelas, exige que lá seja feito de forma isonômica as ações policiais da mesma forma que são feitas em todos os outros lugares da sociedade brasileira, inclusive na Vieira Solto, inclusive nos Jardins, enfim, em qualquer um dos bairros nobres do Brasil. Da mesma forma que não se entra numa rua em Copacabana, perto da praia, atirando para todos os lados, que também não se faça dentro de qualquer favela. E aí o questionamento que pode ser levado é, por exemplo, na Rocinha nós temos mais ou menos 300 mil habitantes. E, segundo às vezes aparece nos jornais, 600 até 1.000 pessoas lá que estão envolvidas com defesa militar armada do comércio ilegal de drogas ou de outros comércios ilegais de produtos roubados, etc. Bom, há uma justificativa de que se entre e coloque as 300 mil pessoas em risco porque há um grupo amplamente minoritário, ou seja, é praticamente 0,3% dos envolvidos, dos presentes naquele local, tem alguma culpa que pode ser considerada por um campo conservador passível de execução sumária de um enfrentamento bélico. E aí nós olhamos a manifestação do dia 8 de janeiro e vemos as dezenas de armas encontradas, fuzis, pistolas, metralhadoras, bombas, tentativas de explosões, dentro de um grupo de 1.000 e poucas pessoas que são processadas, do qual a maioria recebeu a proposta de transação penal, ou seja, de abolir a pena por um reconhecimento dos crimes que cometeram, mas a maioria não aceitou. Significa que uma pequena parte, talvez 500 pessoas, 600 no máximo, estavam realmente ali armadas e participando ativamente do ato violento. Bom, veja que eu estou falando de um grupo de 1.000 e poucas pessoas, do qual 600 estão armadas. Eu estou me referindo a quase metade de todos os envolvidos. Ali estão armados, violentos, apresentando risco para a sociedade. Para esse campo que sempre defende a atuação rigorosa e até violenta da lei, acha que não deve ter atuação porque existiam outros, cerca de 60%, 70%, que eram senhoras, eram idosos, eram pessoas sem nenhum preparo para o enfrentamento e nem se dispuseram a invadir um local. Então, veja a contradição. Num lugar onde 0,3% pode ser acusado de algo violento, permite-se a ação violenta da polícia. Em outro, eles acham que é uma ditadura, que é uma ação violenta injustificável. É essa contradição que nós queremos apontar aqui.